Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. A oração do justo. Meus irmãos, quando a gente fala de justo, logo nós lembramos de São José, um homem justo. Mas a oração é algo muito importante para nossas vidas. Mas nós precisamos de fato entender como a gente está rezando, os nossos hábitos, porque muitas vezes nós podemos estar adquirindo certas formas de rezar e podemos estar rezando errado. Isso pode acontecer com cada um de nós. Por exemplo, você rezar para um jogador, para um time ganhar. Você rezar para um jogo de loteria, para você ganhar e ficar milionário. Entende? Então a gente pode começar a rezar, só que essa oração se torna uma blasfêmia, em vão, uma profanação, porque muitas vezes nós temos rezado errado. Porque não é simplesmente palavras que brotam no nosso coração, mas precisa ser verdadeira, ser sincera, aquilo que Deus espera de mim, de você. Uma pessoa justa, uma pessoa humilde, uma pessoa que suplica, que reza. Então, a oração, nós precisamos entender o porquê estamos rezando, para que estamos rezando. Pois muitas vezes eu e você podemos rezar como vingança. Que aconteça com aquela pessoa o que ela fez comigo também. Essa é uma oração de vingança. Jesus, eu te apresento fulano que me fez tão mal, que me desejou tão mal, que acontece na vida dele o dobro, 3 vezes mais. Entende? E muitas vezes nós estamos fazendo essa oração de vingança, cheio de ódio, rancor, mágoa, ressentimento. E quantas vezes nós falamos assim? Quantas vezes nós falamos besteira? Quantas vezes? Entende? Se Deus fosse ouvir tudo aquilo que sai dos nossos lábios, da nossa boca, pois muitas vezes somos negativos, pessimistas, nós automaticamente falamos assim: isso não vai dar certo, deixa pra lá, cancela, anula. Quantas vezes nós amaldiçoamos nosso filho, chamando ele de danado, burro, idiota, imbecil, imprestável, inútil. Então a gente acaba amaldiçoando as pessoas que nós amamos, ou aquelas pessoas que estão próximas de nós. Nós precisamos entender que a oração tem o poder de curar, libertar e transformar. Só que muitas vezes nós temos rezado errado, de forma equivocada. Vamos aqui de fato entender um pouquinho sobre isso. A oração é um olhar lançado para Deus. A oração é a chave que abre o coração de Deus. A oração nos aproxima de Deus. Amém? Só que muitas vezes a gente até tem rezado um terço, um rosário, uma novena, e a gente tem até sido fiel à oração, certo? Uma fidelidade à oração. E é esse Deus que tem poder, e esse Deus que é poderoso e majestoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas.
Mas quando a gente vai falar da oração, nós precisamos de fato compreender esse chamado que Deus tem para nossas vidas. Porque não é simplesmente palavras soltas ao vento. Entende? É uma oração com propósito. É uma oração de fato. Quando eu quero alcançar graças, curas e libertações e prodígios. Mas a oração tem que estar no mesmo segmento com a minha vida, com a minha conduta, com o meu pensar e com o meu agir. Aquilo que eu rezo tem que ser uma verdade absoluta na minha vida. Não pode ser hipocrisia, não pode ser da boca para fora. Não, jamais. Mas muitas das vezes você reza pela libertação do seu marido do álcool, mas você está xingando ele, chamando ele de beberrão, que não tem jeito, que você não acredita na libertação dele, que ele é caso perdido. Entende? Então você está perdendo tempo se você está rezando pelo seu marido. Você precisa decidir: ou você reza, ou você muda. O que você quer? Rezar ou jogar pedra na cruz, como o povo fala? Você tem que decidir o que você quer. Se você está rezando pelo seu marido, você não pode amaldiçoar, e nem reclamar, e nem murmurar, e nem criticar. Se você não sabe qual palavra falar com ele, cala a boca e fica quieta e reza somente. Se você não aguenta mais, fala com Deus. Diz pra Deus: eu não aguento mais ver meu marido beberrão. Eu não aguento mais ver meu marido alcoolizado, alcoólatra, dependente do álcool, Jesus. Pronto, falou. Agora chega em casa e fica quieta, porque a sua oração precisa ser semelhante à sua vida. Então você chegar em casa, você vai cuidar do seu marido, você vai cozinhar, você vai lavar, passar com muito carinho, muito amor, para que a oração tenha efeito juntamente com as suas atitudes. Precisa ser coerente. Entende? Se eu rezo pela conversão da minha família, eu preciso ser um cristão em casa, um missionário, um grande pregador. Pois se eu sou uma pessoa que reclama, murmura, critica e não acredita no evangelho, se eu vir falando mal do padre, do bispo, do papa, entende? Nós estamos contradizendo a nossa oração. Então você precisa rezar e agir, agir e rezar. E você precisa fazer tudo no mesmo segmento, não pode ser diferente. Entende? Talvez você reza pela conversão da sua família, mas você vive xingando as pessoas da sua casa. Você não sai para almoçar com a sua família. Você não sai para jantar, para lanchar, para saborear alguma coisa deliciosa com a sua família, com as pessoas que você convive, com as pessoas que você mora. Entende? Na igreja, você é um santinho. Em casa, você é um demoninho. Então nós temos que decidir o que eu quero ser. Será que você está rezando só para o povo ver que você reza pela sua família? O importante não é o que o povo vê, o importante é o que Deus vê. E Deus conhece o nosso coração. E jamais essa pregação é para te condenar, mas é de fato para que você entenda que o que você pede, você precisa viver. Eu lembro um dia de um casal veio me pedir oração para que eu rezasse para que eles consigam a graça de ter filho. E eu perguntei: mas vocês estão convivendo com marido e mulher? Era a mulher: não, há muito tempo, depois que eu perdi meu filho. Eu falei: então como é que você quer ter outro filho se vocês não convivem com marido e mulher? O homem logo sorriu, mas a mulher logo falou. Eu disse: se você quer ter filho, você precisa de fato. Aí ela: né, que é isso mesmo.
Aí ela olhou pro marido, ela falou pro marido: você gostou, hein? Ele só sorrindo, feliz da vida. E nós precisamos entender tudo isso. Essa importância. Entende? A oração precisa ser semelhante àquilo que nós queremos. Aquilo que você quer. Eu lembro de uma vez, o jovem chegou pra mim e falou assim: Wênio, reza pra passar na faculdade. Eu falei: mas você tá estudando pra passar na faculdade? Então a gente precisa ter isso, esse hábito, esse costume. A gente tem que fazer de tudo pra, de fato, alcançar aquela graça, aquela cura, aquela libertação. Mas a gente tem que agir. A gente tem que ter uma conduta reta, santa. Entende? Eu lembro de uma vez, uma mulher chegou pra mim pedindo oração pra mim rezar pra ela conseguir um emprego. Eu perguntei ela: você colocou o currículo nas empresas, nos comércios? Ela: não. Eu falei: mas então não tem oração poderosa? Não existe oração? Então o que eu falei? Coloca o currículo nas empresas, nos comércios. É bem simples, básico. Coloca aí. E vamos rezar. Então nós precisamos entender a importância da oração. Precisamos rezar, precisamos suplicar. E precisamos dobrar o nosso joelho, ser fiel à oração. Ser fiel àquilo que Deus nos convida a fazer. Ser fiel no rosário, ser fiel na novena, nos 9 dias, ser fiel no cerco de Jericó. Suplicar, rezar, abrir o nosso coração. Eu não sei o que é desânimo, eu não sei o que é prostração, eu não sei o que é tristeza. Porque toda a minha vida é vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Entende? Eu tenho lutado diariamente, constantemente, para permanecer de pé, para combater o bom combate. Entende? Toda hora eu carrego o meu texto. Ando com o meu texto na mão o tempo todo para não esquecer de rezar. Porque eu sei da importância da oração. Eu estou pedindo: Deus, me dê a graça de me libertar dos meus defeitos de caráter, comportamento, vícios, manias. A gente vai adquirindo isso conforme o tempo. E isso, meus irmãos, distancia as pessoas de Deus, do amor e da misericórdia. E nós precisamos rezar, meus irmãos. Rezar pela nossa própria convenção, para que nós possamos ser santos e perfeitos. E a oração tem que ser esse elo. E a gente precisa, a nossa vida precisa ser uma oração. Eu preciso crer, preciso acreditar, preciso ser confiante em Deus. Não, eu vou parar de rezar a suplicar São Pio, porque São Pio não me deu a graça. Entende? Aí eu vou parar de rezar esse cerco de Jericó, porque já rezei demais, não alcancei nenhuma graça ainda. Então muitas das vezes eu e você estamos assim, agindo assim, dessa forma. E a gente precisa abrir o nosso coração, entregar o nosso coração a Deus. Ele pode, Ele quer, Ele vai fazer na nossa vida infinitamente mais. E a gente precisa nos entregar a esse Deus que é amor e misericórdia. Precisamos abrir, precisamos falar com Ele, precisamos entregar, para que nós possamos ser envolvidos por esse Espírito Santo, que tudo pode fazer, que tudo vai realizar na nossa vida. A oração move montanha, a fé, o tamanho de mostarda. Eita Deus, que eu e você possamos soltar para a oração, rezar. Jamais para de rezar pela conversão do nosso cônjuge. Jamais para. Você, como eu, deseja ver a sua família na igreja. Eu e você desejamos ter uma vida santa, uma vida reta, porque nós ainda não somos a versão que deveríamos ser dentro de casa, nem fora de casa. Quantos defeitos nós temos, não é isso? Mas isso só vai mudar com o tempo, eu sei disso. É um passo e um passo. O caminho só faz caminhando. E eu sei disso. Mas a oração é muito importante. A gente precisa buscar ter esse bom hábito de rezar todo dia, toda hora. Rezar pela nossa família. E que eu e você possamos rezar sempre pela nossa família. Eu sou o único que reza pela minha família? Continue. Graças a Deus que você para rezar pela da sua família. Entende? Mas eu tô rezando, não tô vendo nada de diferença, nada de mudança. Tudo no tempo de Deus, não é no tempo seu nem no meu.
mas que eu e você possamos abrir o coração, que eu e você possamos entregar o nosso coração para esse Deus, que eu e você possamos confiar, acreditar, para que possamos ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, que pode fazer e que irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. Para isso nós temos que abrir o nosso coração. Para isso temos que entregar o nosso coração a esse Deus que é misericordioso, que pode fazer, que pode realizar em nossas vidas. Mas, irmão, a importância da oração, a importância de buscar ter essa vida santa, essa vida reta. E quando eu abro o meu coração, quando eu entrego o meu coração para esse Deus, tudo muda. Tudo muda radicalmente, da água para o vinho. E quando você abre o coração, quando eu e você entregamos o coração para esse Deus, tudo flui, tudo dá certo. Entende? E a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender a entregar tudo isso nas mãos de Deus. Esse Deus que pode fazer, esse Deus que irá fazer em nossas vidas infinitamente mais. A confiança é isso. Porque você reza e em casa você vai ser um santo perfeito. Em aguentar silêncio. E você vai dizer, eu tenho tanta coisa para falar pro meu marido, tanta coisa para falar pro meu filho, tanta coisa para falar pra minha mulher. Mas você vai silenciar e dizer, Jesus, eu creio que através da minha oração você vai tocar no coração do meu marido e meu filho vai mudar. Entende? Porque não adianta você brigar. Não adianta você gritar. Não adianta você escandalizar. Não adianta você estressar. Mas a gente precisa do autocontrole e o autodomínio para que de fato a sua oração tenha efeito na sua casa. Porque devido ao seu comportamento, devido à sua atitude, à sua ação, devido à sua forma que você tem agido, vai tocar e vai mudar o coração da sua casa. E para isso acontecer, precisa que eu e você sejamos uma pessoa de fé, uma pessoa que crê, acredita, que confia, que entrega tudo na mão de Deus. Que eu e você possamos de fato pedir e suplicar esse amor, esse Deus de amor, esse Deus que é misericórdia. E nós precisamos olhar para essa importância, olhar e ter essa importância, saber essa importância de rezar. Nós precisamos bater na porta. Nós precisamos clamar. Jesus disse, pedir, receberei, bater a porta abrirá. Mas lembre de uma coisa. Vamos ser coerentes com o Evangelho, coerentes com a tradição, coerentes com os magistérios da igreja. Que você possamos ser coerentes com tudo isso. Esse Deus que nos chama uma vida santa, uma vida reta. Pois o chamado de Deus é um chamado de bênção, de cura e libertação. E Deus quer que a gente seja evangelho vivo. E que nós possamos ser esse evangelho vivo. Pois esse é o chamado de Deus. É isso que Deus quer para nossas vidas, sempre, sempre. O ato de abrir o coração, o ato de entregar o nosso coração para esse Deus grandioso, para esse Deus maravilhoso. A nossa vida se torna uma oração quando você suporta tudo, quando você passa tudo em silêncio, entrega tudo aquilo como sacrifício e penitência a Deus. E você oferta tudo aquilo a Deus, aquilo agrada o coração de Deus. E a gente precisa fazer tudo isso para Deus. A gente não pode jogar na cara, jamais jogar na cara. A gente não pode gritar, alterar o tom de voz, o timbre. Nós não podemos falar mais grosso. Nós não podemos falar palavras de baixo calão, palavras que machucam, palavras que ferem, palavras que destroem. Mas precisamos entender que precisamos fazer a diferença em casa, precisamos fazer a diferença no convívio familiar, com os amigos. E a oração é assim. A gente precisa rezar, confiar, rezar, viver, rezar, interceder, rezar, amar, rezar, perdoar, rezar, acolher, rezar, interceder, rezar e acolher. E rezar e viver essa humildade, essa simplicidade de coração. Nós precisamos, de fato, meus irmãos, ter esse olhar lançado para o céu e de fato olhar para dentro de casa, mas olhar com misericórdia, agir com misericórdia.
ter as atitudes de pessoas misericordiosas. E que eu e você possamos agir na misericórdia. Que eu e você possamos aproximar desse Deus que pode fazer, que irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. Que nós possamos entregar o nosso coração para esse Deus grandioso, para esse Deus maravilhoso, que pode, que irá, que está fazendo as nossas vidas infinitamente mais. Meus irmãos, nós precisamos abrir, nós precisamos entregar, suplicar, nós precisamos mudar o nosso comportamento para esse Deus grandioso, para esse Deus maravilhoso, que possamos de fato deixar Deus entrar, deixar Deus nos curar, nos libertar, e nós precisamos fazer essa diferença, pois esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação, é isso que Deus espera de mim e de você, que nós possamos dar passos, mas para frente, jamais para trás, porque a gente tem que rezar e fazer tudo aquilo que Deus quer, porque senão a gente reza em vão. Quando a gente reza e xinga, reza e briga, reza e reclama, reza e murmura, então nossa oração está sendo em vão, uma oração solta ao vento. Que nós possamos rezar e agir, mas agir com amor e docilidade e ternura. Que nós possamos ser dóceis ao Espírito Santo, que nós possamos ser generosos, que nós possamos rezar e ser justo. Aquilo que Deus espera e Deus conta comigo para evangelizar sempre, sempre. Nós vamos ler um relato que nós entramos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que eu vou mostrar a partir de agora. Se você quiser visitar, visite o site padrepiodepietrelcina.com.br. Preste atenção nesse relato que eu vou mostrar a partir de agora, por favor. Esplêndido como o Padre Pio era bem preciso ao discernir uma vocação. Paile perguntou a princípio a Padre Pio a instruiria a se tornar freira. Porém, como disse mais tarde a um parente, não queria ser freira. Não gosto de receber ordens de ninguém. Padre Pio concordou que o convento não era para ela e sugeriu que juntasse a Ordem Terceira de São Francisco. Ela lhe obedeceu com grande entusiasmo, chegando a obter dos capuchinhos a permissão de usar o hábito. Vendeu todas as suas joias e usou todo o dinheiro nas obras do santo. Chegou a quebrar seu relógio e dar os diamantes que o incrustavam a Padre Pio. Até sua morte, nunca foi vista em qualquer outra vestimenta que não fosse o hábito capuchinho, com um cordão branco ao redor da cintura, um rosário pendente ao seu lado e sandália nos pés. Com a poupança que restou de seu trabalho com Montessori, Paile alugou um quarto de uma família a 3 quilômetros da cidade, juntando-se às fileiras das outras filhas espirituais de Padre Pio e subindo a montanha a cada manhã para a missa. Elas a chamavam de a la americana, a princípio com suspeitas, mas depois com reverência e afeição.